880 vans para fazer ambulatório odontológico. Ou seja, já que o pobre que está no meio do mato não pode ir na cidade no dentista, que a gente vá até ele, sabe? Inclusive não faz mais molde de dentadura, agora escaneia a boca do cidadão e faz a prótese uma máquina 3D, o que é uma coisa que nem a dentadura do Trump é igual essa. Então... Isso aqui é política. A única vantagem que tem as exportações é aumento na oferta de dólares. Então permite, se o governo tiver, o país, não é o governo que exporta, não importa. Se o país tiver déficit na balança comercial, é dólar saindo. Então aumenta a demanda de dólares aqui e sobe a cotação. Balança comercial positiva, dólares entrando. Então tranquiliza mais a cotação do dólar. E com a Janja indo sempre viajar... Aí é melhor, porque ela leva menos reais. Tem que... É misoginia, é verdade, não podemos. Um levantamento feito pelo portal Poder 360 mostra que Lula criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em pelo menos 63 oportunidades desde o início de seu terceiro mandato em 1º de janeiro de 2023. Lula falou mal do Trump em 43 situações só nos 6 primeiros meses deste ano. Na última delas, Lula disse que próteses dentárias do SUS são melhores que a dentadura de Trump. Vamos ouvir mais esta pérola. Nós compramos 880 vans para fazer ambulatório odontológico. Ou seja, já que o pobre que está no meio do mato não pode ir na cidade no dentista, que a gente vá até ele, sabe? Inclusive não faz mais molde de dentadura, agora escaneia a boca do cidadão e faz a prótese uma máquina 3D, o que é uma coisa que nem a dentadura do Trump é igual essa. Então... Isso aqui é política internacional. O maior comprador de bens tecnológicos industrializados de média e alta tecnologia do Brasil, ameaçando taxar 25%, causar um desemprego desgraçado no Brasil, e ele falando, né, de dentadura. Aliás, ele fala de dentadura, né, que é o SUS isso, a saúde aquilo, tem as vans, tem o 3D, o cacique A4, né, falando em SUS. Um relatório do Tribunal de Contas da União mostra que o governo Lula fracassou retumbantemente ao não cumprir metas que ele próprio estabeleceu para programas bilionários em 2025, principalmente na área da saúde e também no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que está no 3º e não terminou nem o 1º, não chegou nem na metade do 1º ainda. A auditoria do TCU concluiu que o governo enfiou dinheiro... ela concluiu que o governo gastou muito dinheiro em ações que não se traduziram em entregas efetivas para a sociedade, como propaganda. O relatório faz parte da análise das contas presidenciais relativas ao ano passado, aprovadas com ressalva, sendo que apenas 50,1% dos objetivos específicos e 45,1% das entregas programadas alcançaram integralmente as metas previstas. O TCU identificou baixa capacidade de conversão de recursos em entregas físicas, especialmente em investimentos que dependem de processos licitatórios complexos e transferências a entes subnacionais, estados e municípios. O novo PAC, por exemplo, que movimentou 50 bilhões no ano passado, registrou a menor proporção de entregas alcançadas, com apenas 23,1%. Na saúde, a atenção primária, que inclui atendimentos básicos à população, não atingiu a meta em nenhum dos objetivos. A atenção especializada, que envolve procedimentos mais complexos, alcançou apenas 20% da meta. Em outras palavras, se o Trump fosse brasileiro, a dentadura dele estava assim, ó. Com certeza. Aliás, ainda falando em saúde, investigadores da Polícia Federal solicitaram ao Ministério da Saúde os processos de contratação da distribuidora Star Pharma, empresa que aparece em um inquérito da Operação Carbono Oculto por ligações com a rede de negócios dos investigados conhecidos como Beto Louco e Primo.
A Polícia Federal apura suspeitas de corrupção e crimes financeiros. Os policiais tiveram acesso aos processos das licitações vencidas pela Star Pharma e aos documentos sobre o fornecimento de medicamentos e outros produtos ao governo federal. A empresa assinou 6 contratos com o Ministério da Saúde entre abril de 2024 e maio de 2026, em acordos que somam cerca de 220 milhões de reais para fornecer insulina e preservativos ao SUS. Falando em saúde ainda por cima, o Senado aprovou ontem uma pauta-bomba, a PEC, que cria uma aposentadoria especial a agentes comunitários de saúde e efetiva vínculos temporários. O governo Lula tentou manobrar para derrubar o texto a previsão de paridade e integralidade que garantem a aposentados o mesmo salário da ativa e reajuste anual igual aos dos que seguem trabalhando, mas a negociação não andou. A equipe econômica calcula que a emenda gere um custo de 30 bilhões de reais em 10 anos, enquanto relatores afirmam que a estimativa esteja exagerada. Depois da aprovação, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, sinalizou que o governo pode recorrer ao STF, é claro, caso o Congresso não aponte a fonte de receitas para compensar os gastos extras. Aliás, em uma ofensiva articulada nos bastidores, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Hugo Mota, e do TCU, Vital do Rego, uniram forças para driblar o STF e viabilizar o pagamento de supersalários para servidores do Legislativo. O movimento foi concluído hoje, quando o TCU julgou um recurso da Sindileges, sindicato que representa o funcionalismo do Legislativo, que propunha a criação de uma espécie de teto duplex. O julgamento no TCU teve o placar de 8-1, liberando penduricalhos fora do teto constitucional para servidores da Câmara, do Senado e da própria Corte de Contas, que ocupam cargos de direção e chefia. Ou seja, no Congresso você pode ganhar até 70 mil por mês, fácil, numa nice. No Poder Executivo também. Não, em todo lugar. Porque sempre colocaram a Arielle Franco, Aniele, irmã da Marielle. conselheira da Metalúrgica Tupi. Ela leva ferro até em Tupi, ela entende disso aí. 36 mil reais além disso. Se abrir uma metalúrgica em Juá, ela também vai entender de levar ferro até em Juá. Bom, falando assim sobre essas questões, sobre as várias, 56 bilhões de reais foi o déficit somente de maio. E o Durigan se preocupa tanto pelos 30 bilhões em 10 anos, são 3 bilhões por ano. 3 bilhões por ano é fichinha em comparação com o que o Durigan gasta com a economia brasileira. E nem falar com os juros da dívida. E voltando na outra questão que você mencionou, e desculpa que estou me estendendo em várias pautas, você sabe onde está a maioria das reservas internacionais brasileiras e o Lula brigando com o Trump? Nos Estados Unidos. Pois é. E a dentadura do Trump, hein? O que você responderia se você fosse o Trump para o Lula? Não, só resta ignorar. Veja sua mulher, olha a minha. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.